E, oi, estamos aqui tentando dar continuidade ao projeto dos bate-prontos. Você tá me gravando. Oi, gente, tudo bem? Oi, bem-vindas, bem-vindos aqui, bem-vindes a mais uma tentativa aqui de bate-pronto, com perguntas que a gente recebeu. Agradecer a maravilhosa equipe de tabulação, que possibilita tudo isso aqui. E agora a gente vai tratar um pouquinho sobre essa relação entre valor de uso e valor de troca de uma mercadoria, né? Como duas dimensões da mesma coisa, que nem sempre é tão fácil de entender, e tem várias pessoas com dúvidas sobre isso. Eu separei aqui algumas para a gente dar uma debatida. Lembre-se, assista antes o vídeo de advertências sobre estes bate-prontos. É nóis. Então, uma primeira pergunta aqui do Álvaro, ele disse o seguinte: no decorrer da leitura do capítulo, me pareceu que o Marx fala de uma ideia de valor ou conceito de valor que sobredetermina o valor de uso e valor de troca. Essa minha percepção é correta? Se sim, o que é esse valor que sobredetermina esses valores de uso e de troca? Álvaro, eu acho que você percebeu muito bem algo que nem todo mundo percebe ao ler o capítulo, né? Que é que valor e valor de troca não são exatamente sinônimos, são e não são, né? Porque tem um determinado momento que o Marx vai usar como sinônimos por conta dessa relação capitalista, né, entre a dimensão qualitativa e quantitativa do valor, né? Mas eu não diria que é uma relação de sobredeterminar. Em que sentido, né? O que é o valor? Para já dialogar aqui com a pergunta do ou da Jojo. Jojo falou: se o valor de troca é a forma de manifestação do valor, já seria hora de perguntar o que é, então, o valor. Né? É isso, né, que vocês dois estão perguntando no fundo. E acho que é uma dúvida de muita gente. O valor é uma propriedade das mercadorias de poderem ser valoradas, né, tanto do ponto de vista qualitativo, de algo que a gente considera necessário, quanto do ponto de vista quantitativo, por um ser humano, né, por outro ser humano, no caso. Então, o valor, ele é uma propriedade das mercadorias. E é uma propriedade muito importante das mercadorias, porque um produto ser mercadoria tem a ver com essa relação que compreende pelo menos dois seres humanos distintos, né? Porque eu não estou produzindo para eu mesma utilizar. É por isso que a mercadoria tem sempre que se validar no outro, na outra, né? Porque não faz sentido uma relação de mercantilização se eu estou produzindo para mim mesma. Então, a mercantilização ela só vai passar a ser predominante da maneira que ela é no capitalismo num momento da história humana no qual a divisão social do trabalho também é muito profunda, muito ampla e muito predominante, né, no sentido de determinar a reprodução das nossas vidas, né? Eu não consigo, mesmo que eu queira, produzir tudo aquilo que eu preciso para viver. Eu posso pensar na comunidade alternativa que forem, né, mudar para uma fazenda com algumas pessoas ou em fazer uma cooperativa de trabalhadoras e trabalhadores rurais, mesmo assim você não vai produzir tudo que necessita para viver dentro daquela comunidade, né? Tem várias ferramentas de trabalho, né? Às vezes as próprias roupas, remédios, móveis, enfim. Não se produz tudo aquilo que se necessita para viver, né? Nem em comunidades que, de fato, têm pouco contato, né, com a sociedade capitalista, né, e aí a gente poderia pensar em alguns povos originários em regiões mais afastadas que conseguem ter pouco contato com a sociedade capitalista ainda, mas mesmo assim algum contato existe, né, em geral através de missionários, através do garimpo ilegal, né? Então, é muito complicado, porque essas relações elas vão sendo transformadas por essa divisão social do trabalho, né? A gente pode pensar, sei lá, numa comunidade Amish, né? Que tenta produzir tudo que usa dentro da própria comunidade, mas mesmo assim alguma coisa acaba sendo comprada fora, né? O ponto é que numa sociedade capitalista, nas relações especificamente capitalistas,
eu preciso consumir coisas que não foram produzidas por mim para reproduzir a minha vida. E daí, vejam o vídeo do Bate Pronto sobre determinação histórica do valor, que vai estar aqui no card, de alguma maneira. Vejam ele para a gente lembrar que não são só necessidades fisiológicas, são também necessidades que o Marx chama de necessidades da fantasia, né? Então, eu não preciso só de comida, né, para viver. Eu preciso de uma série de outras coisas que vão reproduzir minha vida também, e tudo é sempre uma mistura desses dois aspectos, né? Então, o que é o valor? O valor é uma propriedade conferida socialmente às mercadorias, né, de serem, de fato, valoradas, tanto do aspecto qualitativo quanto quantitativo, por outras pessoas que não são as mesmas que as produziram, né? E isso é algo que só uma mercadoria tem que ter, um produto do trabalho humano que seja produzido por mim mesma para o meu próprio consumo, não precisa ser valorado de maneira positiva, né, do ponto de vista qualitativo, nem ser valorado quantitativamente de nenhuma maneira por outra pessoa, né? Poderia ser só por mim mesma, né? Então, mercadoria precisa ter esse aspecto do valor, que é fundamental, né? E é por isso que toda a história da teoria econômica, a economia política, né? Ela nasce com o capitalismo, ela nasce na transição para o capitalismo, não existia antes, né? A gente acha que os romanos tinham teoria econômica? Não, tá? A economia política nasce com o capitalismo. Vai refletir, né? E vai também contribuir para transformar essas relações históricas. Então, as mercadorias, elas são, de alguma maneira, também uma expressão das relações sociais, certo? Porque elas só existem numa determinada relação social. E eu poderia dizer que o valor de troca e o valor de uso, não é que eles são sobredeterminados pelo valor, no sentido de que o valor o sobredetermina, não é exatamente essa relação. O valor de troca e o valor de uso são dimensões do valor, são dimensões de uma mesma coisa, que é o valor. E aí sim estaria correto eu dizer que uma destas dimensões sobredetermina a outra. Existe aí uma relação, sim, de indissociabilidade, nesse sentido eu poderia pensar em sobredeterminação, mas é mais importante aqui a gente entender que valor de troca e valor de uso são duas dimensões da mesma coisa. E essa coisa é o valor, como construção social do reconhecimento qualitativo e quantitativo de valor de um produto do trabalho humano, tá? Ou de valor de um bem qualquer, de valor de um produto do trabalho humano, por outra pessoa que não é a mesma pessoa que o produziu. Isso vai se tornar predominante apenas na sociedade capitalista. Então, existe uma relação aí necessária entre valor e uso e valor de troca como dimensões da mesma coisa. É como se o Marx descascasse a cebola. Por que não é exatamente uma relação de sobredeterminação? Se eu estou descascando a cebola ali, eu estou vendo o núcleozinho que sobredetermina o resto, né? Valor de uso e valor de troca estão os dois nesse núcleozinho. Eles são pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa, né? Embora tenha também um descascar a mais para enxergar o valor de troca em relação ao valor de uso, tem essa relação também de pontos de vista sobre a mesma coisa que também tem que estar incorporada aí, tá? E aí, eu posso dizer, então, que o valor de troca, ele possibilita medir quantidades de valores de uso. E é nesse sentido que o Marx vai falar, e a pergunta do Cícero é exatamente essa: o que são as medidas sociais para as quantidades da coisa útil? Que está escrito em Filosofês aí pelo Marx, mas é muito simples, né? A coisa útil é o quê? São os valores de uso. E aí o Marx vai falar que a gente precisa descobrir as medidas sociais para as quantidades desses valores de uso, ou seja, quantas canetas eu preciso dar em troca de Derrubei. Quantas canetas eu preciso dar em troca de uma garrafa de álcool? Isso é descobrir as quantidades, né, das coisas úteis que viabilizam justamente essa troca, porque se eu não produzo tudo na sociedade, eu preciso de uma relação de troca, né, para poder sobreviver, porque eu preciso consumir coisas que não fui eu que produzi. Em que quantidade que essas coisas vão ser trocadas entre si, né?
Então, é preciso não apenas, através das minhas preferências subjetivas e individuais, né, que seria o que a teoria burguesa, principalmente a partir do Marx, vai pregar, porque os principais teóricos da economia política burguesa, como eu já disse, não faziam isso antes do Marx, né? Mas é necessário, então, eu buscar essas medidas sociais para as quantidades da coisa útil, tá? Que é justamente entender essa dupla dimensão do valor. Só que, como a gente sabe, o valor de troca, ele tem uma relação de sobredeterminação, aí sim, com o valor de uso, né? É ele que manda na parada, é essa dimensão que manda. Porque a mercadoria, ela é produzida para venda, não para o consumo próprio. E na venda, eu não estou realizando a dimensão qualitativa da mercadoria, eu não estou realizando o valor de uso, né? Socialmente. Não é que quando eu vendo, eu estou realizando o valor de uso, porque eu não consumi, eu não estou consumindo o valor de uso. Na venda, o que eu estou realizando como vendedora, como produtora, digamos, dessa mercadoria, se eu for uma artesã, é a dimensão quantitativa do valor, é o valor de troca, né? Então, para eu decidir se eu vou produzir ou não essa mercadoria, eu estou interessada no valor de troca dela. Ela tem que ter uma dimensão de valor de uso? Claro que sim, senão eu não consigo vender, tá? Essa também é a pergunta campeã de todas as pessoas. Sim, ela tem que ter uma dimensão de valor de uso, tem que ter uma dimensão qualitativa. Já respondi isso várias vezes, né? Aulas 1, 2, 3, 4 e todos os vídeos extras até aqui, tá? Porém, é a dimensão quantitativa que vai determinar se ela vai existir mesmo ou não, né? Porque senão eu não vou nem chegar a produzir essa mercadoria. Então, a dimensão quantitativa sobredetermina. Nesse sentido, dá para dizer que o valor de troca é a expressão principal do valor na sociedade capitalista, porque é nessa expressão do valor que o produtor ou a produtora está interessado, né? No caso, o dono dos meios de produção, né? Que não produz diretamente, mas a gente ainda nem está debatendo isso, né? Mas é nesse sentido, então, que o valor de troca é a expressão do valor. E é nesse sentido, como eu falei no bate-pronto 1, o que é mercadoria, quem quiser retoma lá, é nesse sentido que o Marx usa valor como sinônimo de valor de troca, mas é só no sentido desta unidade, tá? É sem esquecer essa unidade que é própria do valor das mercadorias, porque o valor das mercadorias, que é a propriedade de ser valorada por outra pessoa, só existe socialmente e precisa ter tanto uma dimensão qualitativa quanto uma dimensão quantitativa, tá? E, relembrando, a dimensão qualitativa não determina a quantitativa. Precisamos fazer um debate sério sobre isso. Ok. A gente pode ver a pergunta do Leonardo, que ele fala: o valor de uso pode superar o valor de troca? Se a gente entendeu bem aqui o que é valor de uso e o que é valor de troca, a gente entendeu que não faz muito sentido colocar as coisas nesses termos, porque valor de uso e valor de troca são dimensões da mesma coisa. Um não supera o outro, nunca, tá? E só o valor de troca é quantitativo. Eu imagino que a pergunta que o Leonardo fez é nesse sentido que eu estava falando aqui antes, né? Do valor de troca ser quem manda na relação, né? O valor de troca ser o que sobredetermina. Ele não supera o valor de uso em nenhum momento, tá? Ele sobredetermina. Se ele superasse, ele criaria uma coisa nova, né? E não, ele depende da existência do valor de uso. Ele é indissociável do valor de uso, tá? Então, supera não seria a palavra mais adequada aí para a gente usar, mas eu entendi, eu acho que você quis dizer. E se o valor de uso pode ganhar na relação, né? Se o valor de uso pode passar a mandar aí. Numa sociedade capitalista, não. Nunca, tá? Numa sociedade capitalista, não, porque o que determina a produção na sociedade capitalista é essa necessidade da venda. Então, mesmo que eu produza coisas apenas para o meu uso pessoal, né, e nesse caso, esse produto do trabalho humano sequer vai expressar o seu valor, que poderia ter simplesmente por ser trabalho humano, porque ele não vai ser colocado numa relação de troca e, portanto, ele não vai expressar o valor de troca como expressão do valor, né, e eu consumi, fiz um bolo aqui em casa e consumi ele eu mesma, né, teve só a dimensão de valor de uso aí nesse bolo, né? Consumir eu mesma. Ok. Mas mesmo assim, isso é subordinado ao valor de troca, porque eu existo. E só o que existe, existe. E eu existo dentro dessa sociedade. Então, sugiro aí, se nem tinha como, né, debater, e por isso também eu acho que eu estou respondendo essa pergunta só agora,
né? Sugiro a aula 8, sobre a relação da divisão racial, da divisão binário generificada, da divisão territorial do trabalho, né? E aí entra, por exemplo, todo com a reprodução capitalista. E aí entra, por exemplo, todo o trabalho reprodutivo que a gente faz para a gente mesmo e não mercantiliza, né? Nem nesse caso o valor de uso está mandando, porque ele está em função, esse trabalho reprodutivo, as condições históricas nas quais ele é realizado são sobredeterminadas pela produção de mercadorias na nossa sociedade, né? E pela mercantilização da minha própria força de trabalho. Se eu pensar numa comunidade originária que produz um valor de uso para ela mesma, né? Em algum momento isso vai ser sobredeterminado também pela necessidade de produzir produtos para serem vendidos, né, para o mundo capitalista, ou a forma de produção disso, né, vai sendo progressivamente sobredeterminada por esse contato, né, com a sociedade capitalista. Então, a sociedade capitalista subverte todas as outras relações sociais, inclusive as formas de vida mais comunitárias, mas uma reprodução comunitária da vida é também uma maneira de combater o capitalismo, principalmente se ela for feita de maneira consciente, como iniciativa de combate ao capitalismo. Né? Porque é isso, né? Qualquer espaço de não mercantilização da vida é uma baita conquista, né? E possibilita que a gente tenha consciência disso. É a grande dialética aí entre direitos e mercantilização, né? Mercadoria, educação devia ser mercadoria, saúde devia ser mercadoria, né? Entre produção comunitária e produção capitalista, enfim. Na medida que a gente consegue ter acesso à reprodução da nossa vida, mesmo que seja minimamente, sem ser através da mercantilização, a gente percebe a parada, né? Então, constrói luta, sim, mas quanto mais consciência a gente tiver sobre a contraposição antagônica entre mercantilização e formas comunitárias de produção na construção dessas formas comunitárias, mais radicais no enfrentamento ao capitalismo elas podem ser, né? Então, acho que isso é muito importante para a gente ver a importância mesmo de novas formas de atuação política que hoje em dia estão reformulando até a esquerda, né? Então, como o movimento feminista traz práticas comunitárias, como o movimento negro traz práticas comunitárias, como o movimento indígena latino-americano traz práticas comunitárias, e como essas práticas comunitárias, que estão baseadas ou na produção coletiva, ou no cuidado como um valor fundamental, são importantes para a nossa construção enquanto esquerda, né? Do ponto de vista ético, da formulação do que a gente quer, e do ponto de vista da construção efetiva de caminhos de superação do capitalismo, né? Então, é isso. No capitalismo, o valor de uso não pode ganhar, mas a gente pode propor que ganhe, e ao propor que ganhe, a gente está construindo luta anticapitalista também, mais ou menos radical, na medida que a gente tiver consciência disso. Tá. Próxima pergunta. O Fernandes perguntou, então, se valor é tempo de trabalho, né? E é uma excelente pergunta que só pode ser respondida depois de todas essas considerações. Então, né, valor entendido como dimensão quantitativa do valor, na medida que o valor de troca é a expressão do valor, porque eu só posso expressar socialmente o valor de alguma coisa em relação ao outro, à outra, certo? Então, esse valor das mercadorias, enquanto determinação social, só se expressa se tiver a dimensão do valor de troca, certo? Porque se não tiver a dimensão do valor de troca, tem valor só para mim individualmente, porque eu nem precisei saber se tem valor para outra pessoa, certo? Então, mas mesmo assim tem uma questão aí de valor de uso qualitativamente determinada, né? Pela necessidade social desses produtos do trabalho humano que não precisam ser necessariamente mercantilizados, tá? Então, sim, valor é tempo de trabalho para o Marx no sentido abstrato, mas só entendido dentro dessa unidade dialética com a outra dimensão do valor, que é o que ele chama de valor de uso, que é essa dimensão qualitativa, tá? E é tempo de trabalho no sentido abstrato. Seria mais rigoroso a gente dizer quantidade de trabalho do que tempo de trabalho. Seria melhor, tá? Em algum momento, depois que a gente tratar do trabalho em geral, dá para a gente voltar no debate sobre o trabalho abstrato. Vamos tratar do trabalho em geral na aula 9, assistam. Não tem como medir exatamente a quantidade de trabalho abstrato, né? Porque é uma quantidade de energia humana, é um dispêndio de energia humana. Então, Marx fala que, né, ele vai usar ali
o exemplo das horas de trabalho, mas não são exatamente horas de relógio, né? Eu debati isso também na aula 2 e na aula 3. São horas de trabalho abstrato, digamos assim, né? Então, para ficar melhor e não confundir, talvez seja melhor falar quantidade de trabalho em sentido abstrato do que tempo, tá? Gabriela, pode-se dizer que a mercadoria só existe para ter valor de troca? Assim como dito que a mercadoria só existe para obter lucro? No mesmo sentido que a gente diz que a mercadoria só existe para obter lucro, sim, tá? Mas é uma maneira de dizer, né, porque ela existe também para reproduzir o que sobredetermina a existência. Eu sei que eu digo assim muitas vezes, mas para ser rigorosa aqui na resposta da tua pergunta, né, o que sobredetermina a existência, a determinação mais importante da existência, é o valor de troca que vai possibilitar a apropriação de lucro, né, pela classe capitalista, tá? Mas é claro que as mercadorias também reproduzem a nossa vida, né, dentro dessas contradições, que tem o aspecto qualitativo do valor de uso. A questão é que o mais determinante é o lucro e, portanto, a dimensão quantitativa do valor em relação à dimensão qualitativa, que é o valor de troca, tá? Nicole, o valor de troca existe apenas dentro da lógica capitalista? Então, aí a gente volta na existência material das categorias, né? Elas existem, de fato, e a gente está tentando representá-las aqui conceitualmente através desse processo de abstração muito específico que está relacionado a um método específico que é o materialismo histórico-dialético, né? Uma perspectiva político-filosófica específica que está bem explicada na aula 1 e nos temas para debate, nos 3 primeiros temas para debate. Se a gente for pensar dessa maneira, né? Enquanto categoria em todas as suas determinações, ou seja, de maneira predominante, que de fato esteja universalizada aí nas trocas, porque eu acabei de falar um monte que valor de troca só se expressa de fato na troca, né? Aí é só na sociedade capitalista, porque a única sociedade, a única forma societária na história humana até agora, na qual a gente tem uma generalização tão grande das trocas a ponto delas serem necessárias para a reprodução da vida individual de todo mundo. Posso pensar no valor de troca como expressão do valor de uma mercadoria de maneira restrita e pontual em outras formas societárias. O Marx tem vários escritos que foram reunidos, agora não sei se foi pela Alfa Ômega, pela Paz e Terra, acho que pela Paz e Terra, numa antologia, na verdade a tradução, né, pela Paz e Terra, mas foram reunidos, se não me engano, pelo Eric Hobsbawm, numa antologia sobre modos de produção pré-capitalistas, né? Ele tem vários escritos que vão tratar disso em vários pontos diferentes da obra dele, né? Tem muito mais do que isso, tem várias outras antologias aí, hoje em dia, que a gente poderia usar, além dessa do Hobsbawm, né? O Marx nas Margens, o Nuestro Marx, o Marx e Colonialismo, né? Tem várias antologias aí sobre o Marx debatendo outras formas de produção, além da forma capitalista de produção. E é claro que dá para a gente pensar em mercantilização em outras formas de produção, e se a gente está pensando em mercantilização, a mercadoria tem também essa dupla dimensão do seu valor, mas é de maneira pontual, restrita, né, porque em outras formas de sociedade se vendia o que sobrava, ou se vendia só um tipo de produto, né, a mercantilização não era tão universalizada e tão predominante, necessária e, portanto, sobredeterminante, essencial, a reprodução da vida em geral, tá? Então, valor de troca desta maneira capitalista é só no capitalismo, mas a gente precisa entender o valor de troca no capitalismo para entender o que já era o valor de troca em germe em outras formas societárias. E aí, por exemplo, o ponto 3 da introdução, né, que é tida muitas vezes como introdução para a crítica da economia política, né, mas não se sabe se é uma introdução de 1857 que o Marx escreveu, que está nos Grundrisse, tem um ponto 3 lá de método, ao qual eu já me referi em outros vídeos também, e ele vai falar nesse ponto que a anatomia do homem é a chave para a anatomia do macaco. O que ele está querendo dizer? Que a gente precisa entender, né, é a partir da anatomia humana que a gente vai entender a anatomia dos macacos, né, a gente precisa entender, é até meio cientificista essa afirmação, mas ok, a ideia é que a gente precisa entender a coisa que a forma tem hoje, a forma que a coisa tem hoje é um pouco antropocêntrica, né, a afirmação do a gente precisa entender a forma que a coisa tem hoje para entender outras formas que teve no passado, né, para saber no que isso se desdobrou.
não significa que necessariamente precisaria ter se desdobrado da maneira que se desdobrou, né? A história não está pré-determinada, nem teleologicamente determinada de maneira evolucionista, né? Nem a história dos seres vivos, né? Num sentido evolucionista, cientificista, positivista, e não só de teoria da evolução, né? Mas a gente, entendendo o que é o valor de troca hoje, consegue entender também a presença dessa dimensão quantitativa do valor em outras sociedades, mas em outras sociedades, talvez não fosse nem possível, né, e de fato nenhum teórico ou teórica que tenha ficado para a história, pelo menos, e acho que nenhum mesmo, de outras sociedades prévias, conseguiu formular nada sobre essa dupla dimensão, dessa maneira que reconhece essa base objetiva do valor, né? Justamente porque nem tudo era considerado trabalho. Então, por exemplo, o Aristóteles vai falar de valor de uso e valor de troca, mas o Aristóteles considerava os escravos como objetos inanimados, né? Tem um capítulo da Política do Aristóteles sobre isso, né? Sobre a diferença entre uma cítara e um escravo. E uma cítara é um objeto inanimado, enquanto o escravo, acho que eu troquei quando eu falei, é um objeto animado, né? Então, como que Aristóteles ia entender o que é trabalho humano e a dimensão universal do trabalho humano no sentido do trabalho em geral, né? Não ia, porque ele não considerava o escravo sequer um ser humano, né? Considerava como objeto. Então, a dimensão da divisão social do trabalho e a particularização de distintos tipos de trabalho, que é a dimensão qualitativa do trabalho que o Marx vai chamar como trabalho útil, em uma multiplicidade muito grande de tipos de trabalho, é o que permite, historicamente, é o que dá a base material para que a gente perceba na nossa consciência, né, que a gente formule teoricamente, que, no fundo, todos esses trabalhos particulares têm algo em comum, e chame tudo de trabalho, né? William Pett, de maneira escrita, vai ser o primeiro a fazer, talvez tenha tido algumas pessoas que fizeram aí antes dele, né, reconhecer esse caráter universal, né, presente em todas as formas particulares de trabalho humano, tá? Mas é só numa sociedade capitalista com o grau de divisão de trabalho que a gente tem que foi possível a gente perceber isso com tanta clareza. Vamos debater isso mais na live da aula 9. A Jamile perguntou a mesma coisa, basicamente, mas ela falou que no caso do exemplo do casaco e sapatos, se for uma sociedade não capitalista, a gente pode falar em valor de troca. Dá para falar em valor de troca, mesmo que não seja mediado pelo dinheiro, tá? Só tendo uma troca, já dá para falar que o valor de uma mercadoria se expressa, né, nessa relação de troca, tendo como unidade de medida uma quantidade da outra mercadoria, tá? Então, aí a gente vai fazer uma diferenciação entre distintas formas, distintos pontos de vista para olhar a mesma coisa, né? Que é essa propriedade das mercadorias de serem valoradas por outras pessoas que não os seus próprios produtores, né? Então, a gente estava olhando aqui do ponto de vista da dimensão qualitativa e quantitativa do valor, né? Certo? Mas mesmo essa dimensão quantitativa, eu posso olhar de distintos pontos de vista, né? Então, eu posso olhar do ponto de vista de se a mercadoria está sendo vendida e, portanto, eu estou querendo medir o valor dela mesma, ou seja, a capacidade dela mesma de ser valorada por outro ser humano, né? Então, estou querendo medir a dimensão quantitativa do valor dessa mercadoria que eu estou vendendo, por exemplo, a garrafinha d'álcool, eu estou vendendo ela, eu quero saber qual é a dimensão quantitativa do valor dela, ou a dimensão quantitativa dessa capacidade dela de ser valorada por outros seres vivos, ok? No caso, para mim, que estou vendendo a garrafinha d'álcool, né, se eu trocar por uma determinada quantidade de canetas, né, esta quantidade que vai dar a dimensão quantitativa, porque eu vou medir em quê? Não sei, tem que ser em quantidade de alguma coisa, no caso, a quantidade de quê? De canetas. Então, esta quantidade que vai possibilitar a mensuração da dimensão quantitativa do valor da garrafa d'álcool, né, ela só pode ser medida tendo alguma unidade de medida, né, e no caso a unidade de medida são as canetas. Então, nesse caso, a caneta, ela está funcionando como unidade de medida do valor da garrafinha d'água. Então, aí a gente está falando de formas distintas da mesma coisa, não são nem dimensões da mesma coisa, são formas distintas da mesma coisa. Esta relação de valoração, que é a expressão do valor como valor de troca, tá? No caso,
Então, aqui eu tenho a forma relativa, né, da garrafinha d'álcool, e a caneta vai corresponder à forma equivalente. Eu vou tentar fazer em algum momento um vídeo retomando isso, mas eu tratei disso, agora não sei se foi na aula 2 ou na aula 3, a gente coloca o cardzinho aqui depois com a aula para quem quiser me botar na velocidade 2.0 e assistir, tá bom? Isso que eu acabei de falar, né, tem relação com a próxima pergunta, que é da Rebeca, que vai perguntar, então, o valor de troca é relativo? Né? E aí teria várias maneiras de responder essa pergunta, diferente. Eu poderia responder, sim, o valor de troca é relativo, num sentido mais geral, de que ele não é absolutamente determinado, porque ele é historicamente determinado, né? Como vimos no bate-pronto sobre determinação histórica do valor. Então, ele é sempre relativo no sentido de que ele é uma expressão de relações sociais, né? Então, sim, ele é sempre relativo nesse sentido geral. Mas eu posso dizer também que o valor de troca, ele tem sempre que se colocar numa forma relativa justamente por isso, por ser expressão de relações sociais, que no caso são relações sociais de divisão do trabalho. Então, não dá para eu medir o valor de uma mercadoria olhando só para ela, porque eu preciso trocar ela por outra coisa, seja por outra mercadoria ou seja por dinheiro. Nesse caso, o valor da mercadoria, né, na sua dimensão quantitativa, vai estar sendo medido em dinheiro, que é representação de valor. Assistam aí a aula 4, se não me engano, é sobre isso. Se for outra, a gente coloca outro numerinho aqui em cima, tá? E talvez 5, não sei. Ok, então, nesse caso, o valor da mercadoria que eu estou tentando medir, ele vai estar sempre nessa forma relativa, tá? Então, o valor de troca de uma mercadoria, ele só pode se expressar na forma relativa, tendo como unidade de medida algo que é utilizado como equivalente dele. Ok? Vou tentar aprofundar isso em algum outro vídeo, porque eu acho que requer, eu até já separei mais perguntas para aprofundar isso em outro vídeo, só não prometo, porque não sei se dou conta, porque também sou humana e também existo, com as minhas contradições. Mas é isso. Então, o que leva as pessoas a consumirem é somente o valor de uso? É a pergunta da Marina, dialogando justo com isso que eu estou falando, né, que o vendedor não está interessado no aspecto qualitativo, ou seja, no valor de uso, ele está interessado no aspecto quantitativo, que é o valor de troca, né, porém, o consumidor tem que estar interessado no valor de uso, mas não seria totalmente verdadeiro a gente dizer que o que leva as pessoas a consumirem é só o valor de uso. Dá para dizer que é predominantemente o valor de uso, né? Mas se fosse só o valor de uso, todo mundo poderia consumir o que bem entendesse, o que quisesse, né? E não existiria fome no mundo. Então, não é só o valor de uso e eles são indissociáveis, tá? E o valor de uso, infelizmente, está determinado pelo valor de troca. É muito possível que uma família queira consumir mais vegetais e mais vitaminas, né? Mas não tem grana para isso, então tu compra bolacha recheada, né? Compra salsicha, porque não dá para comprar carne, então não é só o valor de uso, né? Se está interessada no valor de uso daquela mercadoria, ou interessado quando a gente compra uma mercadoria, tá? Bom, fica a pergunta, então, do Isaac, sobre se a quantidade de trabalho não seria, então, a medida absoluta do valor, né? No sentido de que a quantidade de trabalho existe, está objetivada aqui nessa mercadoria, então eu não posso considerar ela como uma medida absoluta do valor? E não. Por quê? Porque o que vai determinar o valor de troca é essa expressão do valor na troca. Então, não é exatamente a quantidade de trabalho que eu, Marina, produzindo essa garrafa, objetivei nela, né? É a quantidade de trabalho, no sentido abstrato, né? Já falamos disso, para quem não pegou, assiste aí a aula 2, 3. Enfim, a quantidade de trabalho no sentido social. Então, não importa exatamente quanto, a garrafa não é um bom exemplo, eu acho, porque a indústria de garrafas plásticas toda tem uma produtividade similar, né? Mas deixa eu pegar aqui alguma coisa, por exemplo, velas industriais e velas caseiras, tá? Então, vamos pegar aqui, vou pegar essa velinha aqui que é mais fácil de eu segurar, tá? Então, temos aqui
uma vela industrializada que foi produzida provavelmente por uma indústria de velas que faz aí, sei lá eu, quantos milhões de velas por mês, né? Então, com uma alta produtividade, ou seja, a quantidade de trabalho, né, no sentido abstrato que é necessária ser incorporada em cada vela é pequena, porque com uma mesma massa de trabalho, usando um maquinário aí moderno, especializado em fazer velas e tal, dá para produzir um número de unidades de vela muito grande. Então, a quantidade de trabalho que é incorporada objetivamente a cada vela específica, individual, é pequena, tá? Se eu fosse comparar essa vela com uma vela feita de maneira artesanal, né, por alguém que faça a vela em casa, é claro que a quantidade de trabalho que foi objetivada pela pessoa que faz a vela artesanal em casa é muito maior, né, por vela individual, do que no caso da vela industrializada. Mas a não ser que eu consiga construir socialmente, né, que eu consiga, eu pessoalmente não, mas a não ser que exista a construção social de que a vela artesanal é um valor de uso distinto, que atende a uma necessidade distinta, né, e que, portanto, não é a mesma mercadoria que a vela industrial, são mercadorias diferentes, e aí o valor delas, do ponto de vista social, vai ser determinado cada uma para o seu lado, né, claro que tem uma interconexão aí, como tem entre todas as mercadorias, mas para o valor social mesmo, para o valor de troca, não, né, vai ser determinado cada uma para o seu lado. Então, este seria o único caso no qual a vela artesanal não sai perdendo de partida, né? Porque a quantidade de trabalho incorporada na vela artesanal não vai poder ser realizada enquanto valor de troca na hora que a companheira ou companheiro que produziu essa vela for no mercado tentar trocar, porque se for considerada exatamente a mesma mercadoria que essas outras velas aqui industrializadas, eu não consigo cobrar mais caro por elas. Entendem? Vamos supor que dá 10 vezes mais trabalho para fazer a vela industrial, a vela artesanal, do que a vela industrial, tá? Mas eu não consigo cobrar 10 vezes mais, porque ninguém vai comprar. Então, o valor de troca, ele tem sempre esse caráter social relativo, que nunca pode ser entendido absolutamente por uma mesma mercadoria, porque ele é um valor social. Ele não corresponde exatamente à de trabalho que foi incorporada de fato, que foi objetivada de fato na produção de cada mercadoria individual. Ele não é o que seria o valor individual das mercadorias, ele é um valor social. E é por isso que ele só vai poder se expressar na troca, porque eu só sei se a quantidade de trabalho que eu incorporei na minha vela artesanal é maior ou menor do que a média social quando eu tento vender a vela, né? Então, é isso. O que eu acharia justo pela quantidade de trabalho que eu tive, às vezes não é o que eu posso cobrar em termos do que seria esse padrão objetivo que permite avaliar se o preço está caro ou se o preço está barato, tá? A quantidade de trabalho não seria a medida absoluta do valor? Não, por isso, tá? A quantidade de trabalho é a medida, quantidade de trabalho abstrato, né? É a medida do valor, mas não de maneira absoluta, é sempre relativo, mesmo que a gente esteja tratando de uma mesma mercadoria, tá? Aí, isso já engata nas outras, né? Segundo Jorge, então, para definir o valor de troca, é pelo trabalho investido na produção da mercadoria? Não exatamente. É pelo trabalho social incorporado, trabalho novo, isso dá para ver na aula 6, na aula 7 e na aula 9, tá? É a média de trabalho abstrato incorporada em cada uma das unidades de uma mercadoria de um mesmo tipo. Então, contanto que tenha o mesmo valor de uso exatamente que outra mercadoria, elas são mercadorias do mesmo tipo. E aí, as condições de produção e de trabalho de todas as unidades produtivas que produzem essa mercadoria de mesmo tipo vão entrar para compor esse valor que tem sempre um caráter social, tá? Então, todas essas frases, elas são verdadeiras, mas com um detalhezinho que a gente tem que tomar cuidado. Então, daí não são verdadeiras, tá? Então, o Daniel colocou ainda uma outra formulação, né? Então, valor é o tempo de trabalho socialmente necessário para elaborar a mercadoria? Sim, aí sim, tá? Mas é importante a gente precisar que por a mercadoria, a gente está entendendo mercadorias de um mesmo tipo, tá? Mercadorias que têm o mesmo valor de uso. A mesma coisa eu posso pensar, então,
com a pergunta, não vejo aqui o primeiro nome da pessoa, desculpa, mas que perguntou quanto maior o trabalho produtivo na produção de uma mercadoria, maior é o valor de troca? Sim, tá? Mas de novo, essa questão que eu acabei de falar, do trabalho social. Às vezes eu posso ter uma quantidade enorme de trabalho produtivo incorporada no conjunto, sei lá, estou produzindo aí com 1 hora de trabalho produtivo, estou produzindo 60 velas, tá? Então tem 1 minuto de trabalho no sentido abstrato incorporado em cada unidade de vela. Mas eu também poderia, em condições de produtividade diferentes, produzir menos velas com essa mesma quantidade de trabalho. Então, vamos supor que com 1 hora de trabalho no sentido abstrato, pensando aqui em quantidade, tá? Porque é trabalho abstrato, eu produzi só 30 velas. Então, daí, nesse caso, tem 2 minutos de trabalho abstrato incorporados em cada vela. Então, o valor unitário da vela é maior em condições de menor produtividade. Então, a produtividade, a diferença de produtividade entre distintas unidades de produção, ela vai determinar esse tipo de transferência de valor que, no final, vai acabar diferenciando as taxas de lucro efetivas entre distintos capitais. Porém, além disso, eu preciso ver, então, que quanto mais trabalho eu incorporo ao conjunto das mercadorias, em tese, eu poderia estar aumentando o valor desse conjunto das mercadorias, mas se aumentar a produtividade, isso não vai fazer diferença para o valor de cada mercadoria individual, porque o valor é social. Tá? Então, acho que essa é a ideia para a gente ficar. Uma coisa é o valor individualmente incorporado à produção de cada mercadoria, tá? E isso daí não é valor de troca, né? Uma coisa é a quantidade de trabalho que eu estou incorporando em cada mercadoria, né? E isso não vai ser, de fato, o valor de troca, porque não é isso que vai se realizar na troca, tá? O valor de troca, ele expressa o valor porque tem esse caráter social. Ele expressa quantitativamente o valor porque a mercadoria foi efetivamente inserida numa relação de troca. E quando ela é inserida numa relação de troca, essa quantidade de trabalho individual vai se misturar com a quantidade de trabalho individual que foi necessária para produzir todas as outras mercadorias do tipo dela que estão ali sendo trocadas, né? Então, é uma determinação social, no final das contas, tá? O valor de troca, ele tem esse caráter social. Então, o que é o valor de troca da mercadoria? Já sabemos que ele é a expressão do valor, porque na sociedade capitalista o valor de troca subverte, sobredetermina o valor de uso, certo? Vejam aí o vídeo sobre valor e necessidade social, tá? Segunda coisa, e vejam o nosso vídeo da aula 2 e da aula 3, tá? Ele é a quantidade de trabalho em sentido abstrato socialmente necessária para produzir uma mercadoria. Então, estou aqui fazendo todas essas precisões só para a gente tentar ficar com isso. Sempre vai ter dúvida, sempre vai ter coisa, mas para a gente tentar ficar com isso azeitado, tá? Aí eu poderia, então, pensar na pergunta da Viviane, não, desculpem, do Vitor, que fala o seguinte: a quantidade de trabalho social, que é isso que eu estou falando, certo? Envolve a questão do desenvolvimento histórico das forças produtivas? Nesse caso, não é o tempo individual gasto que determina o valor de uso e, eventualmente, o de troca, mas sim o acúmulo histórico do tempo que levou para o desenvolvimento dessa força produtiva? De novo, sim e não. Tem uma parte que está certa e tem uma parte que eu vou fazer uma precisão teórica. Então, qual é a parte que está certa, tá? Que a quantidade de trabalho social envolve a questão do desenvolvimento histórico das forças produtivas. Sim. Exatamente por isso que eu estava falando, né? Esse desenvolvimento histórico vai possibilitar que a gente tenha novos meios de trabalho, né? Novos meios de produção que vão influenciar a produtividade, né? E aí, com uma mesma quantidade de trabalho humano abstrato, eu posso produzir mais ou menos unidades da mesma mercadoria, socialmente. Então, isso vai impactar no valor de troca de cada unidade dessa mercadoria, tá? Porque ele é socialmente determinado. Então, sim. Só que não é exatamente só pelo acúmulo histórico. A parte desse valor que vem de um acúmulo histórico que é transferido, no sentido, por exemplo, aqui dentro da vela, né, na vela, está toda a cera, certo? E essa cera foi produzida, provavelmente não pelas mesmas pessoas que produziram a vela, tá? Numa fábrica de velas, talvez até seja pelas mesmas pessoas, não sei, imagino que pode ser que essas duas
atividades estejam juntas numa fábrica de velas, não saberia dizer, tá? Mas a cera, vamos supor aqui a produção artesanal de velas, por exemplo, ela foi produzida por outras pessoas e quem vai fazer a vela artesanal compra a cera pronta. Só que a quantidade de trabalho que foi necessária para produzir a cera também é socialmente necessária para produzir a vela, certo? Porque sem cera não tem vela. Então, ela vai ser transferida para a vela por quem? Por quem está produzindo a vela. Então, na hora que eu produzo a vela, eu não só incorporo o meu trabalho e, portanto, incorporo valor novo a essa vela, como eu possibilito a transferência do trabalho de todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, que já realizaram esse trabalho no passado e cujo trabalho está objetivado em tudo aquilo que eu estou usando como matéria-prima, como instrumentos de produção e tal. A gente ainda não viu isso detalhadamente, a gente vai ver na live 9, que é este próximo sábado. Quem estiver vendo esse vídeo depois de eu ter feito a live 9, por favor, assista a live 9, tá? Mas, então, nesse sentido, sim, tem um acúmulo histórico de trabalho, mas não de todo o trabalho humano, só daquele trabalho que efetivamente foi necessário diretamente para a produção desta vela, tá? E tem também um outro tipo de influência do desenvolvimento das forças produtivas, que aí não é exatamente um acúmulo histórico de trabalho, é o impacto, né? É acúmulo histórico de trabalho no sentido de que tudo isso é fruto do trabalho humano, mas não no sentido quantitativo da valoração da mercadoria, tá? A produtividade, ela vai impactar, como eu falei, essa relação aí de que quanto maior a produtividade, eu tenho mais unidades sendo produzidas com a mesma quantidade de trabalho, então o valor individual aí de cada unidade de mercadoria, como ele é socialmente determinado, vai ser menor. Portanto, o desenvolvimento das forças produtivas, ele impacta a determinação do valor das mercadorias desta maneira também, tá bom? É isso. Aí a gente entra, então, com tudo isso, em perguntas que vão encaminhando para a gente dar toda a volta da cebola aqui, né? Que a cebola vai, a cebola volta, fazer todo esse cachorro comendo o próprio rabo e voltar para o começo do vídeo. Então, a próxima seria do Kleber, que vai falar o seguinte: então o produto... Não, desculpa, antes a da Caro... Não, do Tiago. Próxima pergunta é do Tiago, que vai falar, ou seja, o trabalho humano abstrato é exposto de maneira concreta pela circulação de mercadorias? Sim, Tiago. Por isso mesmo que talvez não fosse possível em outras épocas históricas, como eu falei no vídeo do valor e necessidade social, perceber esse caráter, essa dimensão do trabalho como trabalho abstrato. É na circulação dos produtos do trabalho humano enquanto mercadorias que isso fica claro e exposto. Só que fica exposto, porém não explícito. Porque a gente precisa descascar a cebola, porque tem a coisa do fetiche da mercadoria, e a gente meio que acha que as mercadorias nasceram prontas, né? E que elas são o sujeito das relações sociais, e quase nunca se pergunta como as coisas aqui ao nosso redor são feitas, nem repara que elas são mercadorias. Eu acho que muita gente, antes de começar esse curso, nunca nem tinha reparado, talvez, que tudo ao nosso redor é mercadoria. Então, tem um baita fetiche, tem uma baita mitificação disso, né? Não é explícito. Mas é, sim, a circulação e o intercâmbio de mercadorias que permite que a gente identifique, né, e expõe essa dimensão do trabalho como trabalho abstrato. E é por isso que é no século XIX que ela é teorizada, e não no século V a.C., tá? Fechamos, então, agora sim com a pergunta do Kleber, que vai falar, então o produto readquire seu valor de uso após a troca? Ele volta a ter valor de uso após esse processo? Por quê? Por conta daquilo que eu estava falando, né? Que na troca, justamente, o vendedor vai estar interessado no valor de troca, né? E por isso que expõe todas essas contradições do trabalho abstrato, embora não explicitamente que a gente estava falando. Mas também não é exatamente isso, Kleber. Não é que ele readquire o valor de uso, nunca deixou de ter. Né? Quando eu vendo álcool, não é que o valor de uso desapareceu e tem só valor de troca, né? E aí vai voltar a ter o valor de uso depois da venda. Não é isso. É a questão de pontos de vista sobre o mesmo processo. Tá? Então, para o vendedor, o que interessa é o valor de troca, mas ao mesmo tempo, no mesmo momento, simultaneamente, para o comprador, o que interessa é o valor de uso. E segue existindo essa dupla dimensão do valor na relação de troca.
Por que o valor de troca, então, é o que sobredetermina? É porque ele vem antes? Não. É porque o vendedor, ou ele é diretamente o produtor da mercadoria, ou ele é o capitalista dono da fábrica de produzir mercadorias, né? Então, é ele que determina se a mercadoria vai existir ou não, e ele está interessado no valor de troca. Então, é isso. Não é que um existe numa hora e o outro existe na outra. Eles existem o tempo todo. E aí a coisa da dialética, né, e do Marx, eu acho genial, tá? Eu acho uma baita genialidade. Essa proposta de realmente descascar a cebola e olhar a mesma coisa sempre de distintos ângulos, né? Vamos arrebentar com essa lógica formal aqui, e é nóis, tá? É isso. Fim do vídeo. Até.